Oi, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu pedi para colocar a câmera mais de perto para que vocês pudessem enxergar melhor os slides, porque terão várias obras de artes bem legais. Hoje, dia 9 de abril, quinta-feira, nós vamos começar a explicar quais serão as disciplinas e quais serão os conteúdos que nós iremos estudar nessa aula. A primeira disciplina que vocês vão realizar é a disciplina de Educação para a Vida. O que essa disciplina trabalha, mestre? Eu não me lembro. Trabalha as relações sociais, relações comportamentais, como você se sente com o outro, trabalha as questões e conflitos de grupo, vários fatores muito importantes para a nossa boa convivência, tá bom? Vocês possuem material do LIV. Esse material é sensacional. Dentro do material do LIV tem o livrinho Histórias da Tia Val. Esse livro traz histórias muito interessantes e que narram vários fatos que acabam ocorrendo na nossa vida. Hoje, vocês vão fazer das páginas 18 até a página 20, onde, na página 18 e 19, vocês vão ler com muita atenção. Lembra aquela dica que eu falo? Se puder, convide um familiar para que você leia para essa pessoa, para você compartilhar a história, para você praticar a sua leitura, para que você fique cada vez melhor. Vocês vão ler com muita atenção a história dos irmãos. Essa história é muito bacana. Trabalha a relação de empatia. Lembra que na aula passada eu falei um pouco sobre a palavra empatia e qual era o seu significado? Mostrando aquela obra de arte. Quem se lembra? Essa obra de arte era a obra Emigrantes, o qual falava-se que o seu pintor quis passar uma sensação, quis conquistar o leitor, fazendo com que esse leitor ou essa pessoa que estava observando essa obra sentissem empatia. Então, empatia só para retomar, para que vocês nunca mais esqueçam. Ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar de forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. Igual nós falamos várias vezes em salas de aula, que é muito importante que você sinta empatia pelos seus amigos, que você sinta empatia pela sua família, pela sua mãe, por todas essas pessoas que convivem com você. Se coloque no lugar da outra pessoa. Pense antes de falar algo que você possa magoar. Pense antes de faltar com respeito com o pai ou com a mãe, com a vovó. Seja empático, ou seja, sinta empatia pela outra pessoa. Se coloque no lugar da outra pessoa e não olhe só para o próprio umbigo, tá bom? Pense de uma forma mais ampla e mais madura. Aqui eu trouxe essas imagens bem coloridas, bem bonitas, para que você entenda um pouquinho o que é empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. Um ombro amigo, escutar, prestar atenção no que a outra pessoa está sentindo, tudo isso se envolve também na questão da empatia. Enquanto o Dioval contava a história, olha a Fernanda, gente. Fernanda anda super custosa. Fernanda tá super agoniada. Tava conversando com ela hoje mais cedo e ela não parava de falar. Falei, Fernanda, escute, concentre, depois você fala. Senão a conversa não vai se desenvolver. Aí ela começou a se concentrar e ficou super tranquila. Aposto que vocês estão sentindo falta dela, né? Então, a Fernanda estava interrompendo a tia dela toda hora. Por quê? Ela queria saber o significado de duas palavras.
Descubra quais são essas palavras, pesquise no seu dicionário ou na internet. Caso você não possua um dicionário aí na sua casa, não tem problema. Você pode pesquisar na internet, que tem vários dicionários online, e tirar uma foto da tela para mim. Então, você vai descobrir quais são essas duas palavras que a Fernanda interrompeu a tia dela, pois não sabia o significado. Vai pesquisar essas palavras ou no dicionário, caso você não tenha, pode ser na internet, e anotar no seu caderno. Anote no seu caderno, ou se você preferir, eu também estarei aceitando fotos. Só que a foto precisa ser da seguinte forma. Pegue o seu dicionário, marque com o seu marca-texto. Se você não tiver marca-texto, pinte em cima do significado dessas duas palavras que você terá encontrado e me mande uma fotografia. Na internet, você pode tirar uma foto da tela do seu computador ou printar no seu celular e me mandar. Mas, se você preferir, você pode anotar no seu caderno. Fica na sua escolha, você vai decidir, tá bom? Senta, Fernanda, concentre e escuta. Então, esse vídeo é super rápido, porque nós falamos sobre educação para vida. Vocês vão pausar agora, fazer a atividade da Fernanda, depois vocês clicarão em cima do vídeo para prosseguir com as próximas tarefas, combinado? Pausem. Pausaram? Fizeram a tarefa da Fernanda? Então vamos continuar. Hoje vocês também estudarão língua portuguesa e arte. Mas eu não vou explicar separado essas duas matérias. Mestra, como assim língua portuguesa e arte? E você não vai explicar separado? Não são duas disciplinas totalmente diferentes? São e não são. Por quê? Nós podemos trabalhar essas duas disciplinas ou qualquer outras disciplinas de forma interdisciplinar, ou seja, em um mesmo conteúdo você aprende muitas coisas relacionadas a outra disciplina. Vamos entender um pouquinho mais o que é interdisciplinar? Eu adoro trabalhar assim com vocês. Já notaram que algumas vezes numa aula de história, numa aula de geografia, eu começo a fazer cálculos matemáticos? Seja para verificar a distância, seja para verificar a data de nascimento de alguém importante que estamos lendo naquela hora. Isso é uma forma interdisciplinar de trabalhar com vocês. Eu trago em uma disciplina fatos, acontecimentos, conteúdos de outra disciplina. É uma forma excelente de aprender. O que é interdisciplinar, maestra? Vamos ampliar novamente o nosso vocabulário. Hoje vocês conhecerão mais uma palavrinha. Interdisciplinar é um adjetivo, ou seja, uma característica que qualifica o que é comum a duas ou mais disciplinas ou outros ramos de conhecimento. É um processo de ligação entre as disciplinas, ou seja, é quando nós ligamos duas disciplinas para que vocês aprendam de uma forma melhor, para que vocês entendam mais algum conteúdo, tá bom? Precisa ser somente duas disciplinas? Não! Podem ser várias disciplinas. Não tem um número exato, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar língua portuguesa e matemática. Oh, meu Deus! Olha só, maestra. Nós vamos trabalhar língua portuguesa e arte. Mas antes de eu falar o que vocês vão precisar fazer, que tal a gente conhecer algumas informações, algumas boas notícias que também estão ocorrendo nessa quarentena? Nós escutamos tantas coisas terríveis na mídia, não é? Mas também, além das coisas ruins que está tendo na quarentena, tudo que a gente está sendo privado, também tem coisas boas e eu trouxe uma notícia muito legal para vocês. Museu desafia pessoas a recriarem obras de arte com objetos de casa.
O museu nos Estados Unidos se inspirou em museus de Amsterdã para criar a brincadeira. Internautas podem copiar pinturas, esculturas ou fotografias. Uma pintura é um patrimônio material ou imaterial? E uma escultura é material ou imaterial? Olha aí, já estamos revisando conteúdos de história. Viram como é fácil trabalhar de uma forma interdisciplinar? Aqui, olha que interessante. Aparece uma escultura e uma releitura que uma moça que estava em casa sem fazer nada decidiu fazer. Ela está usando a sua criatividade e também ela conseguiu elaborar um conteúdo muito legal. Vocês concordam? Observe como ficou semelhante e ao mesmo tempo muito divertido e engraçado. Em tempos de isolamento social, o Museu Getty, em Los Angeles, Estados Unidos, teve uma ideia genial para livrar as pessoas do tédio. Olha aí como a gente pode se livrar do tédio de uma forma criativa e divertida. Pelo Twitter, a instituição desafiou o público a recriar suas obras de arte favoritas, usando itens domésticos comuns. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar. Mas eu tinha aqui em casa essas flores, esses girassóis de plástico. E eu também tinha esse vaso. Tudo guardado para não acumular poeira e tudo mais. Só que depois que eu li essa reportagem, eu achei tão interessante que eu quis fazer uma releitura de uma obra de arte que eu amo, eu acho linda. Com algo que estava na minha casa, eu consegui fazer isso. Vamos continuar? Mas, maestra, você está falando que esse museu lançou um desafio para as pessoas, para os seus internautas, para recriarem releituras de obras de artes usando coisas, na sua casa, utensílios domésticos. Mas o que é uma releitura, maestra? Eu não estou me lembrando. Vamos retomar o que é uma releitura para que vocês entendam melhor qual será a tarefinha de hoje? Releitura não é simplesmente uma cópia, nem plágio, muito menos uma falsificação. Ou seja, fazer uma releitura de uma obra de arte não é apenas copiá-la. Consiste, sim, na criação de uma nova obra, realizada a partir de outra feita anteriormente. Ou seja, vamos dar um exemplo. Eu quero fazer uma releitura da Fernanda. Eu acho a Fernanda linda. Só que, para eu fazer essa releitura, eu preciso fazer outra Fernanda igualzinho? Não. Eu posso pegar algumas características que a nossa Fernanda possui, a orelha, o tamanho, o corpinho, o focinho, mas eu posso colocar, por exemplo, a Fernanda roxa. A pele da Fernanda poderia ser roxa, a roupinha dela poderia ser totalmente diferente. Isso seria, mesmo assim, uma releitura? Seria. Acrescentando outra feita anteriormente, acrescentando nessa nova produção um toque pessoal e uma nova maneira de ver e sentir, de acordo com a cultura e a vivência próprias de cada pessoa. Na releitura, você vai adicionar um toquinho pessoal. Lembra que os nossos gostos, os nossos toques pessoais estão ligados à nossa cultura, ao meio onde nós vivemos? Então, eu trouxe para vocês algumas releituras muito interessantes. Observem atentamente como parece ser simples e como fica legal. Moça com um brinco de pérola. Olha aqui. Essa é a pintura original. Essa é uma releitura. A moça se vestiu semelhante com a moça da pintura e tirou uma fotografia. Viram como é simples? Releitura não é algo tão complicado. Segundo, também é uma releitura. Se vocês não olharem com muita atenção, vocês até se confundem, não é? Olha como a moça da fotografia ficou parecida com a moça do quadro. Vocês gostaram?
Temos essa releitura divertida que eu adoro, O Filho do Homem. Essa é a obra original e essa é a releitura que esse rapaz foi muito criativo e decidiu fazer. Aqui tem uma moça que particularmente eu acho que se parece um pouco comigo. Tô brincando. Autorretrato na penteadeira. Olha que linda ficou essa releitura. A moça se parece um pouco, colocou uma roupa parecida e fez a mesma pose. Vocês observaram como uma releitura não é tão complicada? O que vocês precisam ter? Muita criatividade. Aqui, eu e a Fernanda mais cedo estávamos aprontando aqui em casa. Nosso tempo passou voando. Por quê? Nós estávamos pensando, né, Fernanda? Como nós iríamos fazer uma releitura. Eu escolhi fazer a releitura de uma pintora brasileira muito conhecida. Eu acho até que eu já coloquei algumas tarefinhas, obras dessa pintura. A Vaporu é uma pintura a óleo da artista brasileira Tarsila do Amaral, do ano de 1928. Observem essa pintura atentamente. Agora, nós temos a nossa modelo Fernanda, que adorou a experiência e que foi fotografada numa releitura. Observe como ficou legal o resultado. Isso nós fizemos até rapidinho. Lembra que eu falei que tinha uma artista que eu amava e que eu aproveitei as flores que estavam guardadas aqui em casa para fazer uma releitura de um quadro dele? Deixa eu mostrar. Eu gosto tanto de arte, eu gosto tanto de quadros que eu tenho várias imagens. Mas a releitura que eu decidi fazer foi do artista Vicente Van Gogh. Olha que lindo esse quadro. Lindíssimo. Esse quadro é do ano de 1888. Aqui eu coloquei, porque não está exatamente igual? Porque Van Gogh pintou vários, se eu não me engano foram 5 ou 8 quadros, que abordam sobre girassóis. Então esse é um, e esse já é outro. Ele amava tanto essa flor que ele pintava vários quadros com esse tema. 12 girassóis numa jarra é uma pintura do pintor holandês Vincent van Gogh, no ano de 1888. E essa é a minha releitura do quadro de Van Gogh. Ficou um pouco parecido? O que vocês acham? Me falem, hein? Agora eu tenho um desafio para vocês. Eu quero desafiar a criatividade de todos vocês. Querem descobrir que desafio é esse? Vamos lá. Etapas do desafio. Para que nosso desafio fique organizado e vocês se saiam bem, decidi separar por etapas. Escolha uma obra de arte que você e sua família gostem muito. Vocês podem pesquisar na internet uma que lhes interesse. Maestra, mas eu tenho um quadro aqui em casa que eu adoro ele. Eu posso fazer a releitura desse quadro? Claro que pode. O que eu quero que você faça é usar a sua criatividade. Mas caso você não tenha nenhum quadro muito interessante na sua casa, pesquise na internet. Se você jogar assim no Google, jogue na internet, pinturas conhecidas, obras de artes, quadros, vão sair várias imagens, tá bom? Vocês também poderão acessar o link. Confinados se distraem recriando obras de arte durante isolamento. Lembra aquela matéria lá que eu falei do museu? Que fica nos Estados Unidos e que desafiou os seus internautas a criarem releituras? Então,
Vocês vão acessar esse link que eu estou mandando via ClassApp e lá vocês observarão várias imagens. Vocês poderão tirar uma ideia de lá. O que acham? 2. Segunda etapa do desafio. No seu caderno de língua portuguesa, faça o cabeçalho, escreva a produção textual e crie um texto informativo sobre a obra que vocês escolheram, seguindo o roteiro. Tá, maestra, eu escolhi uma obra na internet. Pode ser da Tarsila do Amaral, pode ser de Van Gogh, Picasso, dentre outros vários artistas que nós temos. E eu escolhi e achei essa obra muito bonita, decidi fazer uma releitura dessa obra. Mas não é só fazer a releitura, vocês precisam fazer uma produção textual sobre essa obra. Na internet vocês conseguem encontrar muitas informações, principalmente das obras mais conhecidas. Nós temos artistas como Pablo Picasso. Eu amo os quadros do Pablo Picasso. Victor Vasarely. Dentre vários outros. Se eu for ficar olhando aqui, eu vou acabar enrolando muito o nosso vídeo. Então, vocês vão pesquisar e vocês vão precisar escrever nessa produção textual. A primeira coisa que vocês vão fazer em uma produção textual é colocar o título. Coloque o título centralizado na linha. Depois vocês vão precisar colocar no decorrer do seu texto, no corpo do seu texto, o nome da obra, artista que a criou, o ano, o material que foi feita essa obra, pode ser uma escultura, pode ser um quadro. Você vai me falar qual material que foi usado para fazer essa obra. Onde está exposta? Normalmente, esses quadros mais famosos sempre ficam expostos em museus, a maioria deles, por serem muito valiosos. Então, eu quero que você me fale em qual museu que esse quadro está exposto. Histórias da obra, como essa obra foi criada, qual ano, curiosidades. Vocês vão produzir um texto informativo. Eu não quero que vocês só respondam essas questões, eu quero que vocês coloquem essas informações no decorrer do texto. Terceiro passo. Seguindo os exemplos das fotografias apresentadas no link, também trouxe várias fotografias aqui nos nossos slides. Convide seus familiares e juntos criam uma releitura de uma obra escolhida. Hoje é quinta-feira, amanhã não terá aula, vocês terão então sexta, sábado e domingo para realizarem essa tarefa. Vocês terão 3 dias e não tem como caprichar, não tem? Tem como pensar, usar a criatividade, perguntar para os seus familiares. É sempre bom escutar as ideias das outras pessoas. Crie uma releitura. Vocês vão escolher uma obra, vão tentar representar essa obra com seu toque pessoal e vão fotografar, igual os modelinhos que eu mostrei. Igual a obra que eu recriei de Vicente Van Gogh, igual a obra da Tarsila do Amaral, que a Fernanda foi a nossa modelo. Quarto passo. Registre uma foto da releitura e me envie ClassApp até segunda-feira. Você pode me mandar o ClassApp com a imagem da sua releitura, com essa foto no final de semana? Pode! Pode me mandar assim que você terminar, que segunda-feira eu estarei verificando e corrigindo. Ah, uma observação. Aquelas fotografias que ficarem mais criativas, mais legais, eu vou mandar para a Mabel para ver se talvez ela coloque no Instagram da escola. Imagine que legal! Uma releitura criada por você, postada na rede social da nossa escola, para que outras pessoas possam observar o tanto que você é criativo, que você consegue fazer algo bem divertido.
E seria muito legal, não seria? O que eu trouxe aqui para vocês? Além de recriar a obra que vocês escolherão, pode ser uma escultura, pode ser uma pintura, vocês irão realizar uma produção textual, certo? Eu falei que eu quero que vocês escrevam um texto informativo. Um texto informativo pessoal é diferente de uma lista. Então, para que vocês tenham uma ideia melhor de como vão escrever esse texto informativo sobre a obra de arte que vocês escolheram, eu trouxe um pequeno textinho que eu selecionei. Vou ler para vocês, para que vocês sigam mais ou menos o modelinho, tá bom? Primeira coisa que eu coloquei no meu texto informativo foi o título, que eu não posso esquecer. Coloquei centralizado. Abaporu, a história do quadro mais valioso da arte brasileira. Pessoal, esse quadro já foi exposto em várias galerias do mundo todo. Em 2019 ele estava em São Paulo, também já esteve em Nova York. Atualmente esse quadro está exposto lá na Argentina. Quem se lembra que esse país é o país da nossa sala? Então, atualmente ele está exposto na Argentina. Imaginam quanto esse quadro vale? Ele vale nada mais, nada menos do que 45 milhões de dólares. Imagine o quanto esse quadro é valioso. E o orgulho que é para nós brasileiros termos um quadro de uma artista brasileira que vale tudo isso. Vamos ler agora o textinho para que vocês não se percam na hora de produzir o seu. Em 11 de janeiro de 1928, a pintora Tarsila do Amaral, nascida, coloquei entre parênteses a data de nascimento dela, em 1886 e faleceu no ano de 1973, acordou ansiosa. Era aniversário do seu marido, o escritor Oswald de Andrade. Eu acho que ele é meu parente. Meu nome não é Mariana Andrade? Desconfie. Ele nasceu no ano de 1890 e faleceu em 1954. E ela tinha preparado uma surpresa. Um quadro de 85 centímetros por 73 centímetros. Mais ou menos isso. Pintada a óleo. Observaram que aqui está falando qual material foi usado para pintar esse quadro? Em segredo nos últimos meses, ou seja, escondido do marido, porque seria uma surpresa, ela pintou esse quadro. Com seu jeito afobado e verborrágico, ou seja, muito nervoso, Oswald nem deixou que a artista explicasse a obra. Foi logo elogiando, dizendo que era a coisa mais incrível que ela já tinha feito. É excepcional este quadro, dizia ele. E um homem plantado na terra. Vocês observaram que eu coloquei parágrafo, que eu comecei com letra maiúscula e que eu organizei o meu texto? Meu texto aqui está organizado em 3 parágrafos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tarsila empolgou-se com a interpretação e correu para um velho dicionário de Tupi-Guarani. Tupi-Guarani é uma língua indígena. Ali encontrou as palavras aba e paru. Homem que come gente. Homem que come. Estava batizada aquela que se tornaria o mais valioso quadro da arte brasileira, Abaporu, exposto atualmente no Museu de Arte Latino-Americana, na Argentina. Ou seja, dividindo em parágrafos, eu consegui passar várias informações sobre essa obra. Vocês descobriram o nome da artista?
Vocês também descobriram quando esse quadro foi pintado, qual é o tamanho desse quadro, qual é o material que eu usei. Alguns fatos interessantes para quem ela pintou esse quadro, quem ela queria presentear, a reação da pessoa presenteada quando viu o quadro, onde o quadro está exposto. Vocês conseguiram observar nesse pequeno texto o tanto de informações que podemos citar sobre o quadro? Então, não é uma lista, é um texto informativo. Eu vou passar informações escrevendo de uma forma coerente a minha história, o que eu quero narrar para o leitor. Aqui está um exemplo. Observe um exemplo, se necessário, para que vocês não se percam na hora da produção textual. Aqui estamos finalizando mais uma aula. Eu estarei aguardando ansiosa para ver os registros, as releituras, para ver se vocês conseguiram, para ver se vocês são criativos para orgulhar a mim e a Fernanda. Me mandem foto da tarefinha do livro, que vocês vão responder a página 20. Me mandem foto da releitura e me mandem foto da produção textual, que eu irei fazer as correções segunda-feira. Combinado? Beijo, encerramos mais uma aula. Amanhã a gente não vai se ver, mas semana que vem estamos juntos novamente. Qualquer dúvida, eu tô aqui para ajudar. Tchau, tchau!